Oi, professora Gil, tô fazendo o trabalho que você passou para entregar no dia 2 de dezembro, né? Primeiro eu vou começar falando na primeira semana de novembro, que foi numa segunda-feira, dia 3 de novembro, na primeira semana. Nas três primeiras aulas eu tive 3 de matemática e depois do intervalo eu tive 3 de FTP. Na aula de matemática a gente aprendeu a gente aprendeu sobre arredondamento de números e sobre gadolinho que o professor tinha passado para nós, e no final da aula ele passou um trabalho para a gente fazer, para a gente entregar no dia 23 de novembro. Aí a gente ficou as 3 aulas fazendo os grupos e também aprendemos sobre a atividade, o que iríamos fazer, né, no dia, que é isso. E a gente ficou o resto do mês fazendo essa atividade, que era para entregar no dia 23. E no mesmo dia a gente aprendeu de FTP, o professor André passou um trabalho pra gente fazer sobre o Windows, que era pra gente instalar o Windows 7 e o Windows 11 em todos. E esse foi o trabalho que é pra gente entregar no dia que a gente entregou no dia 24, se não me engano, no dia 24. E é isso, ele ficou as 3 aulas passando isso, e a gente aprendeu sobre o Windows e como instalar ele, como reformar o Windows. E é isso. Oi, professora, esse é o segundo vídeo do dia 4 de novembro, na primeira semana ainda. E hoje, na terça-feira, a gente aprendeu sobre... Então, a gente na aula de português, que foi a primeira, que foi sua, a gente aprendeu sobre os memes. A senhora pediu pra gente gravar 3 memes nossos, que era pra gente criar 3 memes nossos, né? Era pra gente fazer um meme com nós mesmos, que era sobre memes, né? Pra gente, pra eles entender a língua corporal, pra gente entender a língua corporal. Também aprendemos sobre os recursos multimodais. E é isso. Aí na aula, depois da sua aula, teve 2 aulas de inglês, que a gente aprendeu sobre cognatos e anglicismos. O professor deu uma aula muito bem, explicou muito bem. Ele explicou muito bem, consegui entender o que é anglicismos e cognatos na aula dele. E é isso. E depois de inglês, a gente teve um intervalo. E depois do intervalo teve mais uma aula dele, que a gente fez uma atividade no Docs, umas perguntas que ele explicou pra gente que era pra fazer, que era pra gente como se anglicismo, fazer lista de anglicismo pra ver se a gente tinha entendido. E depois teve uma aula de arte que a gente aprendeu sobre pinturas do Da Vinci, da Mona Lisa e todas as que o professor passou, que era pra gente entender o que ele tinha pedido. E é isso. E na última aula de educação física, a professora pediu pra gente fazer um trabalho, se eu não me engano. Foi um trabalho que a gente teve que fazer sobre esportes de invasão. E a aula foi muito boa. E é isso. Hoje é dia 5 de novembro, na primeira semana do mês de novembro de 2025. E hoje eu vou apresentar o que eu fiz na quarta-feira. Na quarta-feira a gente teve a gente teve 2 aulas de sociologia na primeira aula. Depois a gente teve 2 aulas de história, que foi até um intervalo, e depois do intervalo a gente teve mais uma de história, e depois de história a gente teve uma de geografia e última de sociologia. Esse dia foi muito bom, consegui aprender muito. Na aula de filosofia a professora passou um trabalho pra gente fazer sobre, eu acho que educação, que a filosofia traz, a importância da filosofia. E na de história, o professor, se eu não me engano, hoje o professor passou sobre a Idade Média
umas imagens para a gente fazer algumas listas e também alguns exercícios. Eu acho que algumas perguntas também ele explicou muito bem, consegui entender. Na de geografia, o professor explicou um trabalho que a gente tinha que fazer e foi só uma aula dele, passou muito rápido, foi só uma aula. A gente aprendeu sobre a Terra, muito importante aprender sobre a Terra. E na última foi filosofia, ela passou um vídeo para nós de uma mulher que tinha morrido, que ela era muito filósofa. E foi isso. Esse foi o meu dia 5 de dezembro de 2025. Eu consegui aprender muito, aprendi muito bem esses dias. O que eu mais aprendi foi na aula de sociologia, que eu gosto muito, filosofia também eu gosto. Pena que só tem 3 aulas, para mim eu teria mais, e é isso. Isso foi o que eu aprendi no dia 5. Oi, professora, boa noite. Tô gravando esse vídeo no dia 6 de novembro, às 7 horas da noite de 2025. A primeira semana ainda, e esse é o meu quarto ou quinto vídeo, não sei. Na quinta-feira a gente chega na escola, eu tenho 2 aulas de química, depois 2 aulas de física e depois 2 aulas uma aula de biologia e a última de português. Na primeira aula eu aprendi química sobre apolar e não polar, que é os elétrons da química. E é isso que a gente aprendeu em química. Agora eu vou falar de química, que a aula foi bem estendida, o professor explica bem. Eu entendi sobre física, que a gente estava fazendo uma atividade, porque a gente ia ter uma avaliação. Eu acho que na próxima semana, vai ter uma avaliação na próxima semana, que vai ser sobre cargas negativas e cargas positivas. Esse assunto eu não entendi muito bem. Hoje foi a primeira aula que eu tive, eu não entendi muito bem, porque eu nunca tinha estudado esse assunto. Foi muito difícil para me aprender, mas consegui aprender um pouco. Aprendi que carga negativa e carga positiva, se juntar, dá um negócio grande, pode explodir. E várias outras coisas que eu vou aprender, além da semana que vai passando e das próximas aulas que vai passando. Na aula de química a gente foi pro laboratório, a gente fez uma aula experimental lá. Eu não consegui entender também muito esse assunto, porque a gente tem que nós fez uma ficha lá, a professora explicou, eu não consegui entender direito também, fiquei muito bravo porque eu não consegui entender o assunto, não consegui entender nada sobre o assunto. Esse dia foi muito ruim pra mim, eu tava com dor de cabeça também, então por isso que eu acho que eu não consegui aprender muito. A última aula do dia, que foi aula de português, e no português a gente aprendeu. A gente ainda estava no assunto dos memes, como na aula passada, hoje foi a aula dos memes, e consegui aprender essa porque eu já tinha feito, só terminei, que era para fazer. Eu acho que ela também, hoje acho que ela estendeu o prazo, porque não sei se ela estendeu, mas é isso. Esse foi o meu dia. Não consegui aprender muito, tava com muita dor de cabeça. E é isso. Professora, não repara muito não, que aqui tá muito escuro. A lâmpada aqui de casa queimou. Hoje é dia 7 do 11 de 2025, sexta-feira. Hoje teve projeto do ano, projeto de vida e também teve matemática e FTP. Na matemática, a gente aprendeu sobre... um projeto do ano, a gente chegou e a professora já explicou que a gente tinha que agilizar o processo do nosso projeto do ano, a gente tinha que agilizar. Então, nós ficou as 3 primeiras aulas, tentando fazer no software o sistema operacional de dentro do nosso projeto, que é uma cinta, né? Mas a gente talvez vai mudar hoje, não sei, nós vai conversar ainda pelo WhatsApp hoje à noite. A gente ficou as 3 aulas explicando isso, deu muita dor de cabeça, não conseguimos progredir no que a gente estava fazendo.
E depois a gente foi por intervalo, aí teve aula de projeto de vida. A gente pediu para a professora que na aula de projeto de vida a gente conseguia estender e conseguir fazer o projeto. Ela deixou, então a gente tentou continuar fazer o projeto, mas só que não estava dando certo. O notebook não estava conseguindo suportar o hardware do nosso projeto, nós não estávamos conseguindo colocar o código também. E é isso. Na placa-mãe, que é muito difícil fazer esse sistema operacional e a gente tem que correr. E depois a gente teve uma aula de matemática, e na matemática a gente também ficou fazendo o trabalho, se arrumando para fazer o trabalho. Hoje foi um dia bem corrido, a gente fez o trabalho. E na última aula de FTP a gente teve uma prova prática sobre multímetro, que foi uma prova bem intensa. O professor ficou falando lá e a gente tinha que responder. Então é isso. Isso foi o que eu fiz no dia 7 de novembro de 2025. Oi, professora. Hoje é dia 10 do 11 de 2025, numa segunda-feira. Segunda semana já, segunda-feira. Hoje eu aprendi muito bem, consegui aprender muito bem. Nós teve 3 aulas de matemática e 3 aulas de FTP. Hoje o dia foi muito bem, foi muito corrido, consegui fazer muita coisa. Vou falar o que eu consegui fazer nas 3 primeiras aulas e nas 3 últimas aulas. Em matemática a gente fez arredondamento, notação científica, porque a gente vai ter uma prova, eu acho que semana que vem ou semana que vem. Hoje o dia foi bem corrido, eu aprendi muita coisa, a cabeça até doeu de tanto que eu aprendi, nunca aprendi tanto. Nas 3 primeiras aulas a gente aprendeu sobre notação científica, arredondamento, o professor explicou, eu acho que eu consegui desenvolver a matéria. É isso, ele só explicou o que tinha que fazer, explicou sobre a atividade que a gente vai ter que fazer, que vai valer muito ponto no 4º bimestre. E é isso. E na aula de FTP, em FTP a gente estava fazendo um trabalho ainda, que era para entregar no dia 23 ou 24. A gente ficou muito enrolado, as aulas passou muito rápido, porque a gente tinha muita coisa para fazer sobre os Windows. A gente aprendeu também, o Vini ficou lá com nós, a gente aprendeu, porque o André não conseguiu ficar na segunda-feira com nós, então o Vini teve que ficar. O Vini ficou lá sentado fazendo as coisas deles. A gente ficou fazendo o nosso trabalho no computador sobre os Windows 11, o Windows 10 e o Windows Linux. Muito difícil fazer, o computador da escola é muito lento. E é isso, a gente ficou as 3 últimas aulas fazendo isso e depois a gente foi embora. Oi, professora. Hoje é dia 11, terça-feira. Eu não consegui ir para a escola hoje porque eu tive um problema familiar aqui. Não consegui ir. E é isso. Espero que a senhora entenda porque eu não consegui ir. Mas teve algumas matérias que a professora postou no dia 11. No professor de artes, ele postou uma tarefa lá, umas listas de exercícios pra gente fazer. E eu consegui fazer. Consegui aprender o tema. O tema era sobre artes, exposição de artes, roupa, aqueles bonequinhos gráficos. Eu acho que eles aprenderam sobre isso. Eu consegui estudar umas meia horinha hoje em casa, porque também o dia foi muito corrido. Consegui aprender sobre isso. Eu acho que a professora de Agil também, ela postou uma atividade, um trabalho que é pra gente fazer, que é pra gente entregar no dia 27. Eu vou fazer, ele ainda não fiz, mas eu entendi o tema. O tema é sobre esporte de invasão de novo, mas só que de um jeito totalmente diferente. O primeiro a gente tinha que fazer, eu acho que a gente tinha que apresentar pra ela, e esse não, eu acho que esse a gente não vai ter que apresentar. Eu vou fazer ainda, vou fazer muito bem.
E é isso, eu acho que os dois professores que postaram, eu acho que foi isso. Se a senhora não postou, eu acho que eu não vi, o meu time está com algum problema, mas eu vou dar uma olhada se a senhora postou hoje. E é isso, hoje foi muito corrido, não deu para mim ir para a escola, mas eu consegui estudar umas 30 minutos da aula do professor de artes e também de educação física. É isso. Oi, professora, meu nome é Pablo. Hoje eu vou gravar o vídeo do dia 12, quarta-feira da segunda semana. Eu acho que esse é o 7º vídeo que eu tô gravando. Hoje a gente teve aula de CNT, que é Sociologia, História, Geografia, Sociologia, Filosofia, História, Geografia. É isso. Vou falar o que a gente teve nas 2 primeiras aulas. Nas 2 primeiras aulas a gente teve uma atividade que envolvia 3 etapas, que as 3 etapas são: a gente tinha que entregar o trabalho, fazer a atividade e mostrar para ela. Eu acho que era isso que a gente tinha que fazer, que a gente fez hoje, que eu não lembro, que foi nas primeiras 3 aulas. A gente conseguiu fazer, eu consegui desenvolver, consegui entregar, assim, né? Eu consegui fazer, mas eu não sei o dia que é para entregar. Eu acho que tá no dia até quarta-feira que vem, que vai ser no dia 19, eu acho, 19 ou 20, alguma coisa assim. Ela já postou a atividade no Teams. Eu vou explicar o que é essa atividade. Indústria cultural. Essa indústria cultural, ela está envolvendo o comportamento dos jovens, como que o comportamento, as redes sociais moldam a característica, moldam a personalidade de um adolescente, as mesmo também de uma criança, de um adulto. E é isso que a gente aprendeu hoje na de Filosofia e na de Sociologia, que foi as 3 aulas para isso tudo. Em História, o professor, o mesmo tema, Idade Média e com alguma coisa grega. Eu esqueci agora, consegui entender mais ou menos, não consegui entender tudo. Entendi só um pouco do mercado do mercantilismo. E nas aulas de, de geografia, eu aprendi sobre terra, sobre o movimento da terra. A gente aprendeu sobre sistema solar, sobre o tempo. A gente aprendeu também sobre muitas coisas envolvendo a COP30, mas só foi um pouquinho, uma aula muito resumida. E é isso que a gente fez no dia inteiro, nas aulas de geografia, de história, de sociologia. É isso. Oi, professora. Hoje é dia 13 de 12 de 2025, segunda semana que eu tô gravando os vídeos já. Eu acho que hoje teve aula de CHS, que não sei se eu esqueci se é CHS ou CNT, eu não sei, eu esqueci, mas só sei que é aula da professora Dani, que é ciências, que é química, física, química, biologia, e biologia, é isso que tem nas aulas. Nas 2 primeiras aulas a gente aprendeu sobre polaridade e geometria molecular. A gente aprendeu sobre isso. Nas 2 aulas do professor Ricardo, a gente ainda está estudando o mesmo assunto, que é energia, resistores, e tudo que engloba isso, cargas negativas, positivas, tudo isso. E nas aulas da professora de química a gente aprendeu sobre o ar, o vento, as árvores, os bichos, como eles se reproduzem. A gente aprendeu tudo isso. Hoje foi um dia cheio, muitas atividades. E
E é isso. E na sua aula de quinta-feira, desculpa, mas eu não prestei muita atenção. Na última aula eu tava com a cabeça agiada já tava querendo ir embora, eu não conseguia prestar muita atenção. Não consegui aprender muito. E é isso. Ô professora, hoje é dia 14, sexta-feira, do dia 14, sexta-feira, 25 do 11. Ô professora, hoje é dia 14, numa sexta-feira de 2025, segunda semana, eu acho que é o 10º vídeo que eu tô gravando. Hoje a gente teve um projeto, a continuação do projeto, as mesmas coisas que a gente fez na sexta-feira passada, mas só que nessa sexta-feira a gente conseguiu desenvolver muito bem, a gente conseguiu ter um avanço muito forte, porque daqui 2 semanas ou daqui 3 semanas, se eu não me engano, a gente tem a apresentação lá no auditório para os pais, familiares, e a gente tem que correr, o nosso projeto está em andamento. Eu acho que a gente vai conseguir desenvolver essa matéria. Tá muito difícil, a gente está se complicando muito, porque a gente nunca estudou isso. Tá muito difícil, a gente nunca estudou. A parte hardware tá muito difícil, ninguém do grupo tá conseguindo fazer e talvez o nosso projeto não dê certo. Espero que dê, a gente tá fazendo o máximo, pelo menos eu tô fazendo o meu máximo que tô conseguindo. Tô levando pra casa, hoje eu trouxe pra casa, tá lá no meu quarto, hoje eu trouxe pra casa pra me tentar resolver aqui. Vou tentar ficar até tarde tentando fazer, já que amanhã é sábado, eu não preciso acordar cedo. E é isso, a gente aprendeu isso o dia inteiro. E nas aulas de matemática a gente aprendeu sobre arredondamento. É o mesmo assunto. E é isso. Em FTP, a gente está desenvolvendo aquela matéria ainda dos Windows. A gente está conseguindo fazer, eu já consegui fazer 3, falta mais 4. Eu aprendi, estou conseguindo fazer, mas só que tá dando alguns bugs no meu computador. Deixa eu ver também o que tá dando problema. Tá dando problema. Tá, a instalação. Aprendi sobre instalação hoje com esse aplicativo, a instalação de Windows antigos, tipo Windows Linux Ubuntu. Aprendi sobre ele, nunca tinha mexido, porque só tinha mexido tipo do 10 pra frente, que a gente tá no 11 agora. Aprendi esses e é isso, aprendi sobre Linux, Mint, Linux, Ubuntu. E é isso, hoje foi o dia, é isso. Boa noite, professora. Hoje é dia 17, segunda-feira, terceira semana de 2025, de novembro. Terceira semana de novembro em 2025. Hoje nós tivemos aulas de matemática e 3 de FTP depois do intervalo. Nas 3 primeiras aulas a gente apresentou o trabalho para o professor Célio, que é do trabalho que a gente fez, sobre gadolínio. Todos os grupos apresentou hoje. Eu acho que eu fui bem, consegui desenvolver bem a matéria. O assunto também, hoje encerrou o gadolínio. Eu acho que essa foi a última apresentação do bimestre. Acho que vai ter mais umas 2 provas e é isso. Na aula de matemática foi isso. Em FTP, a gente ainda estava fazendo a atividade que eu mencionei nos vídeos passados, que era sobre o Windows. Tá quase encerrando, falta só mais uma semana pra gente entregar. Eu tô correndo para tentar fazer essa matéria. Tá difícil, tá complicado. Não sei se eu vou conseguir, mas confio em Deus que eu vou conseguir. Aprendemos hoje eu aprendi. Semana passada eu estava aprendendo sobre instalação. Hoje eu aprendi sobre o VirtualBox, que é uma máquina virtual que fica dentro do nosso computador, dentro do compartimento, dentro do sistema operacional. Consegui desenvolver bem a matéria. O VirtualBox é muito complicado, mas deu para fazer. E é isso. Consegui desenvolver nas 2 matérias de matemática, que foi o primeiro horário. Foi muito bem. Consegui apresentar.
No segundo horário, que foi FTP, depois do intervalo, foi instalar. E ainda vou instalar ainda hoje, porque eu não terminei lá. Eu vou ter que instalar ainda hoje. Então é isso. Olá, professora. Hoje é sexta-feira, dia 19 de novembro de 2025. Terceira semana de novembro. Sexta-feira, hoje eu tive aula de projeto, as 4 aulas de projeto, depois matemática e FTP. Acabei de chegar da escola, tô arrumado ainda, só o short que eu já tirei, mas a blusa não. Hoje eu aprendi sobre o sistema operacional dos computadores. Também aprendi sobre o hardware, mas aprendi mais sobre a placa-mãe por causa do nosso projeto. Aí eu tive que desenvolver mais essa parte. E também desenvolvi os códigos, que os códigos tão complicados, eu não tô conseguindo fazer os códigos. E é isso, nas aulas de FTP foi isso, consegui desenvolver. Semana que vem já é o projeto do ano e espero que dê tudo certo. E é isso. E nas outras aulas de matemática o professor explicou mais o trabalho, se ele gostou do trabalho. Como era só uma aula, foi bem corrido. Ele conseguiu fazer só uma explicação para nós. Teve uma aula só, ele só explicou se ele gostou do trabalho. Falou também quem estava de recuperação. E é isso. A aula dele foi bem corrida porque teve uma aula só. É isso. E na aula de FTP eu desenvolvi, foi o último dia para tentar desenvolver, porque na segunda-feira já tenho que entregar. Hoje, na sexta-feira, eu já tenho que fazer e tentar entregar já até segunda-feira às 11 horas. Desenvolvi, aprendi as mesmas coisas da semana passada, do VirtualBox, do sistema operacional Windows. Mas só que em vez do Windows 10, eu aprendi sobre o Linux Mint e o macOS. Muito difícil o macOS. Programei uns códigos bem demorados de fazer. Fiquei umas meia hora só programando os códigos. Mas não deu certo, infelizmente. Mas eu vou tentar fazer mais pra frente. E é isso que eu fiz no meu dia hoje, sexta-feira, dia 19. Bom dia, professora. Acabei de chegar da escola. Hoje é sexta-feira, dia 29. Hoje a gente teve as preparações do projeto, que é o último dia, que amanhã a gente tem que apresentar para a escola. Não conseguimos desenvolver, estou muito triste, porque algumas coisas deu erradas, mas o nosso projeto está totalmente feito. Mas a gente não conseguiu desenvolver muito bem. Aprendi algumas coisas básicas sobre a placa-mãe, hardware e todo o sistema da nossa placa. Aprendi também sobre positivos e negativos da placa-mãe, que eu não sabia. Isso foi muito bom para o meu aprendizado e espero que vai me ajudar muito no meu futuro. A gente ficou quase o dia inteiro fazendo isso. Depois a gente só teve aula de FTP e matemática. De matemática e FTP, o professor deixou a gente terminar o nosso trabalho, porque não ia dar. Aí ele estendeu o nosso prazo. A gente conseguiu fazer mais ou menos. Não foi do jeito que eu esperava. Nós tínhamos um ano todo para fazer, mas só que como as peças, como eu nunca tinha mexido com isso, foi um pouco demorado. E como as pessoas do meu grupo também nunca tinham mexido, foi bem demorado o nosso processo. A gente não conseguiu desenvolver muito bem, mas é isso. Tô triste, tô abalado porque eu não consegui aprender muito, mas é isso. Amanhã espero que ocorra tudo bem, que a gente consiga fazer uma boa apresentação.
explicar direito o que a gente desenvolveu nesse projeto. O nosso projeto ele tá muito bom, mas só que só um detalhezinho que eu fiquei muito abalado, só um detalhezinho que não funcionou. Mas bola pra frente, é isso. Hoje, esse foi meu dia. Boa noite, professora. Hoje é dia 30. Fui pra escola hoje, no sábado. Hoje foi o dia da apresentação, um sábado letivo, um sábado diferente. A gente chegou na escola, ficamos um pouco lá na frente, esperando liberar nós. Demorou um pouco, demorou uns 10 minutos. Hoje foi muito bom. Aprendizado, os pais foram lá ver o projeto do ano. Nós conseguimos desenvolver bem por ser primeiro ano e nunca ter mexido com isso. Meu grupo conseguiu finalizar, conseguimos entregar conseguimos fazer um banner muito bom, fazer um projeto muito bom. Pensei que ia dar errado, mas não deu, graças a Deus. O nosso projeto ficou lá na mesa, os pais chegaram, perguntaram o que era aquilo, a gente explicou o processo, né? Explicou o processo, explicamos que também ocorreu vários defeitos, que não é fácil, e dar apoio para aquelas pessoas que quer desistir, porque, tipo, nós queria desistir no começo, sabe? Falou, não vai dar certo, não vai dar certo, não sei o quê. No começo não, né? No começo a gente falou, nossa, não vai dar certo, a gente tem o ano todo pra fazer. Aí chegou no meio do ano, nós falou, o tempo tá pouco, não vamos conseguir. E no finalzinho a gente falou, não vamos conseguir, ficamos chateados, fiquei chateado, gravei o vídeo ontem. E hoje tô gravando esse. Esse aqui é o último, graças a Deus. É os últimos, já fiz os 15, durante 15 dias. Hoje foi um sábado muito bom, gostei, aprendemos muito. E é isso. Obrigado. Bom dia, professora. Hoje é segunda-feira, dia 1 de dezembro de 2025. Penúltima semana de aula. Amanhã já tem que entregar os vídeos. Eu deixei esse vídeo para fazer. Eu deixei esse último vídeo para fazer segunda-feira, porque eu pensei que ia ter trabalho, aí teria mais coisa para me fazer, mas só que não teve. Então, hoje eu tô até aqui na escola, tô esperando meu ônibus. Hoje, segunda-feira, a gente fez as 3 primeiras aulas de matemática. O professor explicou para nós o trabalho que a gente tinha feito. Ele falou quem ficou de recuperação, ele falou alguns temas sobre arredondamento. As 2 últimas aulas foi para quem ficou de recuperação. Eu não fiquei, graças a Deus, não fiquei de recuperação. Aí os que ficou de recuperação teve que apresentar um trabalho sobre gadolínio, porque uns tinha faltado e outros não tinha desenvolvido bem a apresentação. Eu consegui desenvolver bem, por isso não fiquei de recuperação. Depois a gente teve um intervalo. O intervalo foi FTP. FTP a gente ficou a primeira aula sem fazer nada, mas depois a gente teve 20 perguntas, eu acho que 18 ou 20 perguntas sobre sistema operacional, para o professor ver se a gente tinha conseguido entregar a matéria, conseguido entender a proposta da matéria, que era o Windows, sobre a máquina virtual, sobre hardware, tudo que a gente aprendeu no 4º bimestre. E eu acho que consegui fazer as perguntas em meia hora. Hoje foi um dia bom, não foi um dia tão cansativo. Consegui fazer, e é isso. Hoje foi o último dia. Espero que você tenha gostado dos meus vídeos. E é isso.